Saudações cristãs a todos que acompanham conosco os estudos diários da Palavra de Deus. Ficamos felizes e agradecidos por Deus permitir estarmos mais uma vez juntos e nos conceder este dia de vida. Ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Ficamos agradecidos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Josiane Lima, é de Jaguariúna, São Paulo. Eva Eleutério, é de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Rosenir Coelho de Castro, é do Rio de Janeiro. Esther Veríssimo, é de Frutal, em Minas Gerais. Maria Cleci Aires, é de Candiota, Rio Grande do Sul. Ana Lúcia, é de Manaus, Amazonas. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós aqui nos encontramos felizes, agradecidos por podermos uma vez mais, juntamente com milhares de pessoas, estar estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que nos dê entendimento, nos ajude a aceitar a Tua Palavra assim como ela é e vivê-la em nossa vida. Pedimos que abençoe todos aqueles que estão estudando conosco a Bíblia e que passam por momentos difíceis, lutas, tribulações, angústias, dores, sofrimentos. Que Tu estejas com cada um, abençoando-o, fortalecendo-os na fé e que breve possamos estar todos juntos contigo nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por podermos estar junto com vocês. Estamos nesta nova série que tem como título 3 mensagens urgentíssimas. Esta série nós vamos estar baseando o nosso estudo nas 3 mensagens apocalípticas que estão em Apocalipse 14, versos 6 a 12, aqueles 3 anjos com 3 mensagens. E essas mensagens elas são urgentes para os nossos dias. Nós não sabemos quanto tempo mais nós vamos estar aqui neste mundo. E esta série, então, vai nos ajudar a conhecermos o nosso Senhor Jesus mais de perto, as vitórias que Ele sempre obtém quando luta contra o inimigo, contra Satanás. Satanás sempre foi derrotado por Jesus e, com certeza, aquela vitória que nós estamos precisando em nossa vida, somente Jesus pode nos dar. Então, nós temos que ir a Jesus, buscar nele forças e capacidade para suportarmos as provas e com certeza Ele nos dará a vitória. Assim como aquela primeira batalha que Jesus enfrentou lá nos céus, aqui em Apocalipse 12, de 7 a 9 que nós lemos ontem, diz que Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. Miguel é o nome dado a Jesus quando ele entra numa batalha. Miguel significa aquele que é igual a Deus. E quem é igual a Deus? Quem é Deus? É o próprio Senhor Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é identificado como Miguel quando ele entra na guerra, quando ele entra na batalha. E como nós dissemos ontem, Jesus, ele obteve todas as vitórias sobre Satanás. A primeira vitória foi lá nos céus, nessa batalha que ele expulsou o dragão e os seus anjos. Depois, Jesus venceu o diabo lá no Getsemane, quando Jesus estava orando, suando gotas de sangue, porque Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz, e Jesus foi até a morte. Quando Jesus estava pendurado na cruz, Satanás usando as pessoas, dizendo para que ele descesse da cruz se fosse o Cristo, porque Satanás não queria que Jesus morresse para pagar o preço dos nossos pecados, porque seria a derrota final de Satanás. E Jesus se entregou, morreu, e a vitória final foi sobre a morte, quando Jesus ressuscitou. E essa vitória sobre a morte Ele garante a cada um de nós também, quando nós formos nos encontrar com o Senhor Jesus. Aqueles que passaram ou ainda que passarem pela morte ressuscitarão e contemplarão o Senhor Jesus voltando e estaremos com Ele para sempre. Então, Jesus ele sempre venceu. E queremos falar um pouquinho mais hoje a respeito de Apocalipse capítulo 12, que é o texto base para o estudo desta semana, porque aqui no capítulo 12 nós vamos ver que Jesus, ele enfrentou Satanás e o venceu. Essa batalha, como nós dissemos, começou lá nos céus.
Aqui em Apocalipse, capítulo 12, nos versos 4 a 6, diz assim: com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 anos. Aqui, Apocalipse 12, no verso 4, diz que com a sua cauda, quer dizer, o diabo, ele arrastou 1/3 das estrelas do céu. Esse 1/3 das estrelas do céu são a terça parte dos anjos que ele levou consigo para o caminho do mal, o caminho da rejeição do amor de Deus para com todos os seres criados, os anjos, nós seres humanos. E então Satanás arrastou 1/3 dos anjos. E ele então foi lançar uma guerra agora contra a mulher. Na profecia, quando a Bíblia fala em mulher, está falando em igreja. A mulher simboliza a igreja. Quando nós lemos em Efésios capítulo 5, nos versos 25 a 27, nos diz assim a palavra de Deus: Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então, quando a Bíblia fala em mulher, no caso aqui de profecia, significa a igreja. Então, nós, homens, devemos amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Também, no verso 9, Efésios capítulo 5 e Efésios capítulo 5, no verso 32, diz assim: esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. O grande mistério, que Jesus usou aqui, a expressão, é que nós, maridos, devemos amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou para ela e a lavou, a lavou para que ela pudesse ser uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então, assim como Cristo usou aqui a linguagem de um casamento, marido e mulher, assim também ele representa a igreja e a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Quando nós lemos então em Salmos 2, versos 7 a 9, nos diz assim a palavra de Deus: o rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Aqui o salmista vem falando do cetro de ferro que iria reger as nações. Esse cetro simboliza poder, simboliza um governo indestrutível, o cetro de ferro, um material forte que não quebra. E quando nós lemos então Apocalipse 12 e falamos aqui sobre o dragão, nós sabemos que o dragão é o próprio diabo, o Satanás. O dragão, ele se irou contra a mulher, contra a igreja, e então ele foi perseguir o filho da mulher. Quem é? Jesus Cristo. Este filho da mulher, Jesus, ele foi perseguido desde o seu nascimento, como nós dissemos aqui ontem, quando aqueles magos foram até Jerusalém, porque estavam seguindo a estrela que viram, a estrela que indicava o nascimento do Messias. Eles foram até o palácio de Herodes e perguntaram: onde está o rei dos judeus que é nascido? E Herodes disse: mas tem um rei dos judeus? Eu não sei, não estou sabendo. Aí ele procurou informações e aí disseram: olha, segundo a profecia vai nascer em Belém.
E então Herodes disse: olha, vocês vão, procurem, quando acharem o menino, venham aqui falar comigo, porque eu quero também ir adorá-lo. Mas não, Herodes queria era tirar a vida de Jesus. E como os magos não voltaram por ali, porque os anjos disseram para eles não voltarem ao palácio, Herodes então decretou que todos os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos, tentando assim matar Jesus. O anjo apareceu para José e Maria e os mandou para que eles fugissem para o Egito. E assim foi, eles fugiram. E ali eles estiveram até quando eles pudessem voltar para novamente a terra de Israel. E Jesus, ele sempre travou uma batalha contra Satanás, sempre. Sempre Satanás quis derrotar Jesus. Mas nós sabemos que Jesus é o vencedor. Satanás, de maneira alguma, ele vai obter vitórias. Ele pode destruir uma vida, outra vida, aqui, ali, mas a nossa fé ele não pode destruir. Nós precisamos estar alicerçados em Cristo. E então diz aqui a palavra de Deus em Apocalipse 12, verso 6, que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Esses 1260 dias, eles são 1260 anos, porque em profecia cada dia simboliza um ano. E começaram esses, na profecia dos 2.300 anos, que começou lá em 457 a.C., e dentro dessa profecia, então, tem esses 1260 dias, que começaram em 538 da nossa era, depois que Jesus nasceu, e a igreja verdadeira, pura, sem mácula, como nós lemos lá em Efésios, ela começou a ser perseguida por aqueles que começaram a fazer mudanças dentro da própria igreja. E durante 1260 anos, os cristãos sinceros, fiéis, foram perseguidos, mas Deus esteve com todos eles, protegendo-os e guardando-os. É claro que houve muitos mártires, muitos morreram, perderam a vida por causa da fé, mas a igreja triunfou, a igreja venceu. E esses 1260 anos terminaram em 1788, quando houve aquela ferida mortal no líder religioso, no Papa, que ele foi preso. E então ali terminaram esses 1260 dias, a perseguição à igreja cristã, à igreja verdadeira. E nós vamos, durante esta série, estar entrando em mais detalhes para que vocês possam entender melhor. E sempre lembrando a vocês que nós vamos procurar aqui usar sempre a linguagem mais simples possível, para que você possa entender o estudo que nós estaremos fazendo e que mantenhamos a nossa fé em Jesus, os nossos olhos fixos em Jesus, que nós não lutemos essa batalha sozinha, porque essa batalha, ela não é nossa, essa batalha pertence ao nosso Deus. Ela começou lá nos céus e ela vai terminar quando Jesus voltar. Então nós não temos que lutar com as nossas forças, mas com o poder de Deus em nossa vida, porque Jesus ele é vitorioso. Então esse Filho do Homem que diz aqui, a palavra de Deus em Apocalipse, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho do Homem. Ele veio, ele nasceu como ser humano para poder dar a vida pelo pecador, por cada um de nós. Jesus, ele viveu como homem, como ser humano aqui na terra. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. As primeiras tentações relatadas na Bíblia estão lá, naquela tentação do deserto. Foram 3 tentações ali que o diabo tentou fazer com que Jesus pecasse, mas Jesus permaneceu firme, se defendendo com a palavra de Deus. E então, Jesus, ele irá governar com um cetro de ferro. É um reino indestrutível, é um reino todo-poderoso, um reino invencível, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós aceitamos pela fé o que Cristo fez por nós, a nossa dívida de pecado, ela é cancelada e nossos pecados são perdoados. Satanás, ele está irado. Satanás ainda luta contra a mulher que é a igreja, contra os verdadeiros filhos de Deus. Ele está intensificando os seus ataques. Estamos caminhando para o fim e ele quer destruir o povo de Deus, mas Jesus entrará nessa batalha mais uma vez e será vitorioso e nos salvará.
e nós estaremos com Ele para todos sempre. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Mais uma vez hoje, estudando a Bíblia, retornaremos amanhã para dar sequência a este primeiro estudo, mas queremos lembrar as palavras de Jesus. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.